Olá a todos, vamos começar então mais uma unidade desse nosso módulo 2 da disciplina de computação escalável. Nessa unidade, nós vamos estudar as plataformas distribuídas, que também são plataformas de hardware de alto desempenho. Lembrando que nesse nosso módulo 2, o nosso objetivo é a gente conhecer o hardware que é capaz de executar as nossas aplicações de computação de alto desempenho e de Big Data. E a gente chamou essas plataformas de plataformas de hardware de alto desempenho ou também plataformas paralelas, porque a gente viu que elas têm ou vários núcleos ou vários processadores, né? Na unidade 1, nós estudamos as plataformas paralelas que têm memória compartilhada. E agora a gente vai estudar arquiteturas paralelas com memória distribuída, tá certo? Nessa categoria entram os clusters de computadores. E a gente vai entender o que são esses clusters e como que eles exploram paralelismo, e a gente vai ver que os clusters também são utilizados para computação em nuvem. Então vamos falar um pouquinho do que é computação em nuvem, como os serviços são oferecidos na computação em nuvem e como ela é implantada. Lembrando que a gente viu que na computação escalável nós queremos ser capazes de construir sistemas de hardware e de software que apresentem escalabilidade, ou seja, que sejam capazes de responder ao aumento na demanda de mais processamento, um maior volume de dados a serem analisados, maior necessidade de comunicação, né, que sejam capazes de atender a esse aumento da demanda e mantendo o desempenho, mantendo um tempo de resposta, mantendo, o serviço disponível para o usuário. E para isso a gente viu que a gente precisa de arquiteturas de alto desempenho. Por isso que a gente está estudando essas arquiteturas. E a gente falou dos multiprocessadores, que são máquinas que possuem vários processadores ou vários núcleos dentro de um processador. A gente viu que os multiprocessadores se encaixavam naquela categoria MIMD da classificação de Flynn, Multiple Instruction, Multiple Data. Então, eles são capazes de executar várias sequências de instruções ao mesmo tempo, ou seja, eles exploram paralelismo, e são capazes de operar vários conjuntos de dados ao mesmo tempo. E dentro dessa categoria MIMD, nós vimos que nós temos 2 classes de multiprocessadores diferentes. O multiprocessador com memória compartilhada centralizada, que era o caso do processador multicore e dos processadores many-core, que, onde as GPUs se encaixam, as unidades de processamento gráfico, né. Que significava essa memória compartilhada? A gente tem, naquela arquitetura, uma memória principal, uma memória global, que é acessível a todos os núcleos daquele processador multicore ou a todos os núcleos daquela GPU. E agora nós vamos falar dos multiprocessadores com memória fisicamente distribuída. Então a gente não tem mais uma memória compartilhada, acessível a todos os processadores ou todos os núcleos, tá certo? E isso é o que a gente chama de um multiprocessador com memória fisicamente distribuída. E nessa categoria se encaixam o que a gente chama de clusters de computadores. Vamos entender o que é isso, né? E dentro de clusters de computadores eu também tenho uma categoria específica que são os supercomputadores, que a gente vai também falar. Então, falando de arquiteturas paralelas com memória distribuída, eu vou ter na minha arquitetura o que a gente chama de vários nós. O que que é um nó? É um processador, um servidor, por exemplo, que tem uma memória local acessível apenas a aquele processador, tá certo? Esse processador, ele por si só
Pode ser um processador multicore, ele pode ter vários núcleos, mas repara que isso é o que eu tenho em um nó. Em um nó eu tenho o processador e a memória acessível apenas a ele, por isso que eu chamo de memória local daquele nó. Só que repara que eu tenho vários nós, então eu vou ter outro nó com outro processador com a sua outra memória local, e outro nó, e etc. Nessa arquitetura, eu posso ter um número bastante grande de processadores. Eu posso ter centenas e milhares de processadores nessa arquitetura. E repara, eu não vou ter uma memória que seja global, acessível a todos esses processadores. Cada processador tem apenas a sua acesso à sua memória local. Por isso que a gente diz que a memória é distribuída entre os processadores. Cada um tem acesso à sua memória local apenas, tá certo? Não existe uma memória centralizada global. Bom, mas se vocês lembrarem, eu estou querendo usar essa arquitetura paralela para resolver um problema em paralelo. Eu tenho um problema bastante complexo, cuja execução num processador convencional gastaria muito tempo, porque esse meu problema, a solução dele realiza muitas operações ou manipula um volume de dados muito grande. Então, a ideia é explorar paralelismo, decompor esse problema em subproblemas, de maneira que cada processador resolva um subproblema e os vários processadores possam executar ao mesmo tempo, de maneira que eu consiga resolver o meu problema como um todo em menos tempo. Mas a gente mencionou que para isso, então, esses os subproblemas que estão sendo resolvidos em cada processador podem precisar de comunicação. Os vários processadores vão ter que cooperar para resolver esse meu único problema. Então, pode ser que um processador esteja executando uma tarefa que calcule um dado e que esse dado seja necessário para a tarefa que está sendo executada em outro processador. E para isso eles precisam se comunicar. Esses dados precisam passar de uma tarefa para outra, mas uma tarefa está num processador, outra tarefa está em outro processador. A gente tinha visto que no processador com memória compartilhada, essa comunicação ocorria por variáveis compartilhadas na memória centralizada. Existia uma memória compartilhada entre os núcleos ou entre os processadores. Então, um processador escrevia numa variável compartilhada nessa memória e o outro processador lia, e assim se fazia uma comunicação. Mas agora eu não tenho mais essa memória compartilhada, então a comunicação não pode ser feita por variáveis compartilhadas. Então, o que eu tenho é que esses vários nós, com os processadores e suas memórias locais, eles estão interconectados por uma rede de comunicação. Eu tenho uma rede conectando esses vários nós. E os processadores vão poder se comunicar realizando o que a gente chama de troca de mensagens através dessa rede. Então, um processador que calcula um dado, ele vai enviar esse dado através de uma mensagem pela rede de comunicação para o outro processador. E assim eles vão se comunicar através dessa troca de mensagens. E o que a gente viu é que os clusters de computadores justamente se encaixam nessa categoria de multiprocessadores de memória distribuída. O que que é um cluster de computador? É eu ter uma coleção, um grupo de computadores independentes, cada um deles é um servidor, um desktop, e eles estão conectados por uma rede de comunicação, por switches de interconexão. Essa arquitetura é extremamente útil para a gente explorar o paralelismo de tarefas. O que, que é isso? Né? Eu colocar cada processador que está que estão em diferentes nós para executar uma tarefa diferente do meu programa, tá certo?
A gente vai ver também que os clusters também são muito adequados para explorar um tipo diferente de paralelismo, é similar ao paralelismo de tarefas, mas para aplicações de uma categoria diferente, que é o que a gente chama de paralelismo de requisições. Imagina que eu tenho um serviço que fica atendendo requisições de diferentes usuários, e eu posso atender a várias requisições ao mesmo tempo, passando requisições para diferentes nós do meu cluster. Cada nó do cluster, cada processador vai atender algumas requisições ao mesmo tempo que outro nó atende outras requisições. Também é uma forma de exploração de paralelismo, que a gente chama de paralelismo de requisições. Agora eu vou falar um pouquinho de uma categoria particular de clusters, chamados supercomputadores. São clusters também, eu tenho um grupo de computadores, né, conectados por uma rede de comunicação que não compartilham memória, eh, mas esse cluster, ele é dedicado especificamente para aplicações de alto desempenho, para resolver problemas numéricos de simulações de engenharia bastante pesados, problemas, como a gente já falou, de biologia molecular, de previsão de tempo, simulações científicas, né. Então a gente tem, um conjunto de computadores trabalhando especificamente para resolver um problema que é computacionalmente muito custoso. Há alguns exemplos de supercomputadores a gente tem aqui no Brasil, nesse Laboratório Nacional de Computação Científica, que é um instituto de pesquisa brasileiro, situado no estado do Rio de Janeiro, e eles possuem um supercomputador chamado Santos Dumont. E outros exemplos de supercomputadores a gente encontra nesse ranking denominado Top 500. Esse ranking é mantido por uma organização que todo ano, 2 vezes por ano, ela atualiza essa lista, esse ranking de quais são os 500 supercomputadores mais rápidos do mundo, né. No ranking atual, que é de novembro desse ano, o supercomputador Santos Dumont aparece na lista, desses 500, e a gente tem outros, né, 499 supercomputadores também nessa lista. Esses supercomputadores são avaliados utilizando benchmarks e são ranqueados, né, em relação ao que obtém o melhor desempenho na execução desses benchmarks. Essa mesma organização mantém um outro ranking chamado Green 500, Green de verde, em que ele avalia não apenas o desempenho, mas também o consumo de energia desses supercomputadores. Esses supercomputadores possuem milhares de nós, né, cada nó sendo um processador multicore com muitos núcleos e tendo GPUs acopladas a eles com milhares de núcleos. Então, o somatório total de núcleos de um supercomputador desse é da ordem de milhões, tá certo? Somando todos os núcleos de todos os nós. Então o consumo de energia dessas máquinas é bastante alto e esse ranking Green 500 justamente pondera também essa questão do consumo de energia, além do desempenho. Bom, essa figura tenta ilustrar a arquitetura de um cluster de computadores. Repara que eu tenho os vários servidores que estão aí, eh identificados como PCs, estações de trabalho, são os vários servidores. Cada um deles vai ter a sua memória local, acessível apenas àquele processador, acessível apenas aos núcleos daquele processador. E repara que todos esses processadores estão interconectados por essa rede de alta velocidade. Então, eles vão se comunicar aí através da troca de mensagens por essa rede de comunicação, né. E para eu executar um programa paralelo nessa arquitetura, eu vou precisar de um ambiente de
programação paralela. Eu vou precisar de ferramentas para isso, modelos de programação paralela, ferramentas de programação paralela, que é justamente o que a gente vai estudar no nosso módulo seguinte, no nosso módulo 3. Comparando os multiprocessadores de memória distribuída com os multiprocessadores de memória compartilhada, a gente tem algumas vantagens no uso de clusters. Primeiro, eles apresentam uma escalabilidade maior. Eu consigo expandir o meu cluster colocando mais nós, colocando mais computadores, né, que estejam acoplados àquele barramento. Já num multiprocessador de memória compartilhada, esse aumento do número de núcleos é um pouco mais limitado, porque eu passo a ter muita contenção no acesso àquela memória compartilhada. E como aqui no cluster eu não tenho memória compartilhada, eu consigo escalar mais. Outra questão é que esses vários nós podem compartilhar vários recursos que estão conectados a essa rede. Então, eu posso ter servidores de arquivo, por exemplo, conectados a essa rede, que atendam a todos os nós do cluster. Eu vou ter ganho de desempenho, porque eu vou distribuir várias tarefas pelos diversos nós, e eu apresento também uma alta tolerância a falhas. Se dos nós falha, um processador falha, eu continuo com a minha arquitetura funcionando, com os outros nós trabalhando. Eu não paro de ter a arquitetura como um todo funcionando. Então, eu tenho uma maior disponibilidade dessa arquitetura estar disponível e uma maior tolerância a falhas. Bom, mas eu tenho também, né, uma complexidade maior, em alguns aspectos. Primeiro, a gente viu que toda a comunicação entre os nós é feita através da troca de mensagens por aquela rede de interconexão. Então, o desempenho dessa rede de interconexão é importantíssimo. Caso contrário, ela também se torna um gargalo do sistema. Idealmente, para clusters, quando eu tenho aplicações que precisem de pouca comunicação, eu tenho um desempenho muito bom. Se eu tenho aplicações que precisem de muita comunicação, o meu desempenho pode ser um pouco prejudicado. Outra questão também é que a gente precisa de mecanismos de balanceamento de carga entre esses nós. Não adianta eu dar muito trabalho para alguns nós e nenhum trabalho para outros nós. Esses nós que estão com muito trabalho vão gastar mais tempo e fazer o meu programa demorar mais tempo para terminar a sua execução, enquanto que outros nós estão sendo subutilizados, estão ociosos. Então a gente precisa de um ambiente de execução ali que implemente algum mecanismo de balancear a carga de trabalho entre os nós. Um assunto que está relacionado com clusters é justamente essa área de computação em nuvem. Que é a computação em nuvem? A gente imaginar que a gente tem um provedor de serviço que oferece uma série de serviços através da internet, através de uma rede, podendo ser a internet, e esses serviços, no final das contas, vão estar sendo realizados em um cluster de computadores, por isso que associado assim. Só que não necessariamente esse cluster se encontra junto com o usuário do serviço, na mesma instalação, na mesma empresa. Esse cluster se encontra, né, no provedor daquele serviço, podendo ser até distribuído geograficamente em diferentes localidades. E esse provedor vai oferecer acesso a diferentes recursos computacionais, sob a forma que a gente chama de serviços gerenciados. Que podem ser esses serviços? A gente ter acesso a aplicativos, a gente ter acesso a espaço de armazenamento, a gente ter acesso a servidores para executar nossas aplicações e assim por diante. O cliente, o usuário, ele usa esses serviços através de uma rede de comunicação, em geral
da própria internet. Todos nós somos usuários, de alguns serviços fornecidos por provedores da nuvem. Por exemplo, quando a gente usa aplicativos no nosso celular. Esses aplicativos, são disponibilizados por um servidor, por algum provedor de serviço da nuvem, e a gente utiliza aqueles aplicativos, roda aqueles aplicativos no nosso celular, mas eles estão integrados a toda uma plataforma que está disponibilizada por aquele provedor de nuvem, né. Então nós usamos esses serviços através da rede, da internet, e os recursos que são providos por essa nuvem, eles vão ser utilizados sob demanda e esse uso desses serviços é monitorado pelo provedor da nuvem para tarifação, para cobrança, né. Então, é a infraestrutura que provê esse serviço na nuvem, ela é baseado em grandes data centers, que são implementados em clusters, mas que podem estar espalhados geograficamente pelo mundo, não necessariamente ele está em uma única localidade. Ela se baseia muito também na virtualização de recursos computacionais, então quando eu, por exemplo, uso um serviço de que eu preciso alocar um servidor, para minha empresa. Vai ser um servidor virtualizado naquela plataforma da nuvem. E essa plataforma da nuvem, ela vai explorar bastante isso que a gente chamou de paralelismo de requisições. Ela vai ser capaz de atender requisições de diferentes clientes, diferentes usuários, ao mesmo tempo explorando o paralelismo naquela grande infraestrutura que eles têm de um cluster gigantesco para atender aqueles serviços. Então, essa figura tenta exemplificar o conceito da computação em nuvem. Imagina que eu tenho ali o provedor do serviço de nuvem que tem um data center gigantesco com um cluster de computadores com vários servidores interligados, além de outros recursos computacionais, muitos servidores de arquivos, né? E eu tenho clientes que podem ser usuários individuais, indivíduos, podem ser empresas também, que usam os serviços fornecidos, oferecidos por esse provedor. E esse uso se dá através de uma rede ou da internet mesmo. Como características da computação em nuvem, nós temos, primeiro, isso que nós acabamos de falar. O acesso ao serviço se dá através de uma rede de comunicação, ou seja, nós usuários, vamos acessar esses recursos remotamente. A máquina não está alocada para a gente fisicamente, ela não está próxima fisicamente do usuário, né. Segunda questão é que o serviço, ele é sob demanda, né. O cliente vai solicitar os serviços apenas quando ele precisa e ele vai fazer um esforço mínimo de gerenciamento daqueles serviços. O provedor da nuvem fica responsável pela maior parte do gerenciamento. Outra questão é que vai haver o compartilhamento de recursos entre diferentes clientes. Então, o provedor da nuvem tem toda uma infraestrutura de hardware e de software em que ele tem inúmeros servidores de arquivos, e ele vai disponibilizar esses recursos para os diferentes clientes que podem estar, inclusive, compartilhando esses recursos. Como eu falei, a gente trabalha muito com virtualização. Então, cada usuário, cada cliente enxerga que ele tem um servidor ou alguns servidores disponíveis só para ele, mas, na verdade, aqueles servidores físicos realmente estão compartilhados entre vários clientes. Um outro conceito muito importante é o conceito da elasticidade, é uma grande vantagem da computação em nuvem, em que quando o cliente ele tem uma demanda maior, ele pode ter mais recursos alocados a ele. Eu preciso processar mais dados, preciso armazenar mais dados, eu vou alocar mais espaço de armazenamento, eu vou alocar mais servidores, né. Se eu estou com uma demanda baixa, se eu não preciso de
tanto processamento, eu vou alocar menos servidores. Então, essa elasticidade é muito interessante para o cliente, porque assim ele consegue manter a operação dele escalável. E a última característica muito importante é a medição do uso por parte do cliente daqueles recursos que o provedor de nuvem oferece para a tarifação. Se o cliente está precisando de mais servidores, ele vai ser tarifado por isso. Se ele está utilizando aqueles servidores por mais tempo, ele vai ser tarifado por isso. Se ele está utilizando menos, não está alocando aqueles recursos todos, a tarifação vai ser menor. Então, alguns exemplos de usos da computação em nuvem são o desenvolvimento e o teste de aplicativos. A gente tem ferramentas, frameworks, justamente para que nós possamos desenvolver e testar as nossas aplicações utilizando um servidor de nuvem. Nós podemos também disponibilizar as nossas aplicações já prontas em um servidor de nuvem. Nós utilizamos muito armazenamento de dados e backup em servidores de nuvem, né, a gente tem um Dropbox, tem o Google Drive, né, e assim por diante. A gente utiliza muito transmissão de áudio e vídeo por streaming, a gente está utilizando servidores de nuvem aí, com essas para esse serviço. A gente pode utilizar a computação em nuvem para análise de dados, para rodar modelos de inteligência artificial e assim por diante. Falando um pouquinho das vantagens da computação em nuvem, primeiro, a flexibilidade que o uso remoto oferece. Então, a partir de qualquer lugar em que a gente tem acesso àquela rede, a gente pode usar os recursos que aquele provedor de nuvem oferece, tá certo? E mais ainda, alguns provedores de nuvem, como eu falei, têm a sua infraestrutura espalhada geograficamente. Então pode ser até que o serviço que eu estou solicitando seja atendido por uma parte do provedor de nuvem que está geograficamente mais próximo do usuário, que com isso esse atendimento seja até mais rápido. Eh, Em relação ao custo, dado que o custo é tarifado pelo uso, né, o cliente ele não vai precisar manter toda a infraestrutura de hardware e software na empresa dele. Ele vai pagar para utilizar essa infraestrutura do provedor da nuvem e ele vai pagar apenas pelo serviço que ele utilizar. Então pode haver aí uma redução de custo. Eh, Outra questão em relação à produtividade, dado que o uso desses recursos, são gerenciados pelo provedor da nuvem, isso libera muito tempo do cliente para apenas se preocupar com as aplicações que ele quer desenvolver, sem ter que se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura de hardware e software. Outra questão em relação à confiabilidade e disponibilidade, como esse serviço da nuvem é oferecido por data centers gigantescos com milhares de servidores, a gente já viu que a gente vai ter, né, muita tolerância a falhas, então a chance de ocorrer algum erro, na realização do serviço que eu estou requisitando, ou a chance do meu serviço ficar fora do ar, fica muito mais reduzida, né. E também, eh, a gente pode sempre ter, variações na demanda, né. Então digamos que eu tenho uma determinada aplicação em que eu tenho momentos em que eu tenho muitos usuários querendo usar aquele meu aplicativo e momentos que eu tenho poucos usuários querendo usar. Então eu tenho momentos em que, a minha demanda é muito grande e eu preciso atender esses usuários de maneira rápida para eu não perder clientes, mas eu tenho momentos em que eu tenho pouquíssimo trabalho para realizar. E com isso, se eu tivesse realizando, executando esse meu aplicativo numa plataforma de hardware e software
própria da minha empresa, eu teria que superdimensionar a minha plataforma, ter muitos servidores para atender essa demanda alta, e nos momentos de demanda baixa, aqueles servidores ficariam ociosos. Então eu poderia ter momentos de subutilização dos meus recursos e ter momento de saturação, em que a demanda está tão alta que os meus servidores não dão conta de atender no tempo hábil que eu espero. E com isso, utilizando a computação na nuvem, eu transfiro esse risco de subutilização e de saturação para o provedor da nuvem. E ele, com a elasticidade, vai conseguir continuar atendendo às minhas demandas maiores e menores, de forma eficiente. Bom, a gente tem, 3 níveis, 3 formas como os serviços em nuvem, podem ser oferecidos, que são chamados, né, Software as a Service, Plataforma and Infrastructure as a Service, né. A ideia dessa do software como um serviço, é a gente utilizar a plataforma da nuvem para disponibilizar os nossos softwares já prontos, os nossos aplicativos já prontos. Quando eu uso o Dropbox, eu estou utilizando um aplicativo que está na nuvem e, quando eu uso um provedor de e-mail, eu estou utilizando um aplicativo que está na nuvem e eu estou usando apenas aquele serviço, eu estou usando aquele software como um serviço para mim. Já na categoria seguinte, o modelo seguinte, eu vou utilizar a nuvem justamente para eu desenvolver a minha aplicação. Então eu quero, justamente usar outras ferramentas que facilitem o desenvolvimento da minha aplicação na nuvem. Então a gente tem alguns provedores de nuvem que oferecem esse serviço também, como o Google App Engine. E o último modelo é esse modelo de Infrastructure as a Service. E é quando eu quero gerenciar mais, eu, cliente, quero gerenciar mais os serviços, os recursos que eu aloco na nuvem. Eu quero alocar servidores, espaço de armazenamento, e a minha empresa, gerenciar mais o uso desses recursos. Essa figura aqui, ela tenta justamente, mostrar a diferença nesses 3 modelos de serviços, né, onde o modelo de Software as a Service é um modelo em que o cliente tem menos trabalho para utilizar o serviço da nuvem. Ele deixa o provedor de nuvem fazer todo o gerenciamento do serviço. E com isso, o cliente tem um controle menor também desse serviço. E em seguida, a gente tem o modelo plataforma as a service, em que o cliente passa a ter um pouquinho mais de controle sobre o desenvolvimento do seu aplicativo, mas ele ainda usa toda uma infraestrutura da nuvem, que o provedor da nuvem gerencia. E no terceiro modelo, né, e da infraestrutura como um serviço, o cliente passa a gerenciar mais uma infraestrutura maior de recursos que o provedor oferece, tá certo? Então o cliente passa a ter um maior controle sobre os recursos, mas, por outro lado, ficou mais complexo para o cliente. Ele precisa ter realmente uma equipe capaz, de fazer esse gerenciamento. Existem 3 modelos principais de implantação de computação em nuvem, que a gente chama de nuvem pública, privada e híbrida, né. A nuvem pública, ela tem esse nome, porque o provedor oferece os serviços para qualquer usuário ou para qualquer empresa ou organização que deseje utilizar esses serviços. Então os serviços estão abertos ao público, né, podendo ser tarifados, mas abertos ao público em geral. Já uma nuvem privada é uma nuvem que é controlada por uma determinada organização, uma determinada empresa, que oferece os serviços
apenas a um grupo restrito de usuários que estão autorizados para usar aquela nuvem. Então, são nuvens mantidas por determinadas empresas. Imagina instituições financeiras, instituições governamentais, instituições que trabalham com dados, que tenham, alguma complexidade e que precisam ser manter mais sigilosos, sem risco, nenhum de vazamento, com mais segurança, dados críticos, né. E uma nuvem híbrida é justamente um, provedor de nuvem que oferece os 2 serviços, que ele tem acoplado uma nuvem privada e uma nuvem pública. Bom, aqui nós temos então algumas referências, para aprofundar sobre esse tema, e na próxima unidade, no próximo módulo, nós vamos estudar então alguns modelos de programação para desenvolvimento de programas nessas plataformas de alto desempenho que nós estudamos aqui.